Boa noite, gente querida do Centro Espírita Caminho da Verdade. Nós temos hoje uma live para complementar o Livro dos Médiuns. Nós começamos de trás para frente, do segundo capítulo em diante. Agora nós estamos voltando às origens. E nada melhor do que o meu amigo Arthur Azevedo, que tem uma experiência muito boa, uma leitura arejada do livro, que eu pedi para que ele fizesse essa segunda parte. Porque as pessoas dizem que esse livro é muito difícil de estudar, é por isso que os problemas de falsos médiums, cartas consoladoras, charlatanismo corre à solta no nosso movimento, falta da compreensão exata desse livro. Então, eu vou deixar vocês com ele e vocês poderão tirar dúvidas, serão 45 minutos, e as perguntas se houver, que eu já tenho uma aqui na cabeça, mas só depois. Só depois é que a gente vai fazer. Tchau, Arthur. Fique bem à vontade. Seja muito bem. Obrigado, Samuel. Agradecendo mais uma oportunidade aqui no canal Mente e Consciência. E vamos lá, vamos falar sobre esse tema tão importante, né? Que é o tema aí, sistemas, assim como foi apresentado, como já adiantou Samuel, no Livro dos Médiuns, né, do nosso querido sistematizador da doutrina espírita, Allan Kardec. Lembrando que esse assunto, né, aparece na parte segunda, né, capítulo 3 da obra, e é fundamental para a gente compreender a visão espírita sobre os fenômenos mediúnicos, né? Porque fenômenos mediúnicos não necessariamente têm ligação com o movimento espírita, já que a mediunidade, como nós bem sabemos, ela está no organismo, ela é uma faculdade humana, né? Que pode ser exercitada, educada, desenvolvida, né? E o espiritismo, como nenhuma outra filosofia espiritualista ou doutrina, explica muito bem disso, sobre um viés científico, filosófico e moral, né? É sempre essa tríade aí que o espiritismo está embasado. E o que Kardec, né, chama de sistemas? De maneira bem simples, sistemas a gente pode definir como explicações teóricas que tentam interpretar as manifestações espíritas, sobretudo aquelas que surgiram, né, na Europa e nos Estados Unidos no século XIX, quando os fenômenos, né, das mesas girantes e comunicações via pancadas, né, começaram a se popularizar, né? Então, Kardec usa esse capítulo para a gente examinar as hipóteses sobre a origem dos fenômenos, né? Ele, como um cientista que era, um pensador, né? Um homem das ciências, ele queria saber a origem dos fenômenos. E aí, a partir do momento que a origem é descoberta, ele começa a avaliar os erros, os exageros, as precipitações, e então passa a oferecer critérios racionais para que a gente possa distinguir o que tem fundamento em relação àquilo que é uma simples suposição. Então Kardec, então, nesse momento, deseja, antes de qualquer coisa, separar o estudo sério da crendice ou da imaginação. Inclusive, é algo que nós especialmente procuramos sempre fazer, porque, infelizmente, a maioria de nós tende a ver, em qualquer tipo de fenômeno que apareça, uma causa espiritual. Isso é um erro. Isso tudo tem que passar pelo crivo da razão, tudo tem que ser examinado, né, pessoal? Tudo ser muito bem examinado. Então, por que o Kardec analisa esses sistemas? Porque ele percebeu que, diante desses fenômenos, as pessoas rapidamente construíam interpretações completas e fechadas. Quer dizer, umas atribuíam a forças sobrenaturais, outras simplesmente diziam que tudo era truque, tudo era ilusão, tudo era fraude, e outras diziam que eram fenômenos oriundos das forças ocultas da natureza. E aí Kardec
vê que o problema não é levantar hipóteses. Isso a gente pode fazer, isso é útil, né? Mas a questão está em erigir uma hipótese incompleta como se fosse uma verdade absoluta. Quer dizer, se fecha a explicação. Ou é isso, ou é aquilo, ou é aquilo outro. Não, enquanto que determinado fenômeno tem que ser analisado. Os fenômenos, aliás, têm que ser analisados de maneira profunda para que a gente possa ver o que ocasionou efetivamente, né, cada um. Então, o capítulo, quando a gente estuda lá o livro dos Médiuns, a gente vê ali dois objetivos, né? Um objetivo crítico, que é identificar essas ideias falsas, incompletas ou absolutistas, né? Isso é aquilo, uma coisa assim, né? Fechada. E também a gente vê o objetivo metodológico de Allan Kardec como educador, que foi ensinar o leitor a estudar os fenômenos com rigor. E é isso que nós sempre procuramos lembrar no nosso trabalho de divulgação espírita, né? Desse esforço que cada um de nós tem que fazer, que é de estudar os fenômenos com rigor, não se deixar aí apanhar, né, com uma pessoa crédula, com alguma credulidade exagerada, né, em que tudo vai ser correto, tudo vai ser feito, tudo vem dos espíritos, ou todo médium deva ser acreditado. Isso é um grande erro, né? E aí o Kardec, dentro dessa perspectiva, ele analisa os tipos de sistemas, né? Ele avalia vários grupos de sistemas. E a gente, então, vai começar a ver um a um, né? O primeiro, pessoal, seria o sistema da fraude. Quer dizer, quando determinado indivíduo ou grupo de indivíduos tentam explicar tudo como se fosse truque, como se fosse charlatanismo, como se fosse má-fé. É evidente que isso ocorre, tá? E muita gente fica com medo de apresentar isso, tá? Não devam ter medo. O que a gente não pode é fazer generalizações. E é isso que Kardec está criticando, né? Quando a pessoa acha que tudo é má fé, tudo é charlatanismo, né? Nada presta, todos os médios são charlatães, são embusteiros, e não é assim. Uma visão extremada. Kardec não adota visão extremada sobre nada. Ele diz o seguinte: olha, é possível haver embuste, enganação, má fé? É possível, né? Mas isso não explica tudo, porque a gente vai ver que tem muita gente que simplesmente não está ganhando nada com isso, tem gente que, enfim, os fenômenos são produzidos até de maneira privada e não haveria motivo nenhum para que indivíduos enganassem, inclusive, a si próprios, ou enganassem grupos de amigos, né? Enfim, grupos até pequenos, que não haveria motivo nenhum para que isso acontecesse, por exemplo, né? Sendo que para se fazer um truque não é tão fácil assim, né? Dependendo do fenômeno, produzir um truque demandaria um conhecimento de mágica, de ilusionismo, precisaria de todo um aparato. Para que a pessoa, né, faria isso tudo, né? Sendo que ela não está explorando aquilo financeiramente, ela não está querendo fama, não está querendo holofote, quer dizer, fica uma coisa completamente sem sentido, né? Então, Kardec admite, sim, que há fraudes, mas afirma que reduzi-las a 100% dos casos é impossível. Então, nós mesmos, né, já, de certa forma, apontamos vários problemas assim, procuramos desmascarar vários médiuns aí, o senhor Hercílio Mais, tem o senhor Roger Bottini, né? Tem uma médium aí que anda também apontando, e a gente está, né, demonstrando os problemas junto com outros confrades, né, que verificaram as mesmas coisas, mas isso não quer dizer que a gente deva
ter uma postura radicalizada, não. Então essas pessoas são fraudulentas, né? Elas produzem fenômenos fraudulentos, então todo mundo também é fraudulento. Não é assim. É o mesmo que eu encontrar um médico ruim, um mau médico, e dizer que todos os médicos são maus, né? Então, Kardec chama a atenção para isso. Então, essa visão de que tudo é truque, tudo é charlatanismo, uma fé, é visto por Kardec como um sistema parcial e insuficiente. Tá? A outra questão que Kardec aborda é o sistema da imaginação ou alucinação. Alguns indivíduos, eles persistem até hoje com determinadas teorias assim, né? Atribuem às manifestações delírios psicológicos, como se fossem delírios psicológicos, efeito da sugestão ou de uma espécie de histeria coletiva. Tá? Então, Kardec concorda, sim, que a imaginação influencia, né? A gente sabe que tem muita gente imaginosa, que gosta de fantasiar, gosta de inventar. Elas existem, efetivamente. Agora, né? Mas isso não explica os fenômenos, por exemplo, físicos. Né? Nenhuma imaginação vai fazer uma mesa girar, vai fazer uma psicografia com todos os traços de autenticidade acontecer. Enfim, toda uma série de fenômenos de que, mesmo que a pessoa seja super imaginosa, super fantasiosa, ela não conseguiria produzir apenas tendo essa característica. Né? Então, como eu falei, acabei de falar, deslocamentos de objetos sem menor contato. Né? Como é que a imaginação influenciaria nisso? Não, seria um delírio, uma imaginação, se o copo efetivamente não tivesse se movimentado, o copo, um objeto, uma caneta, né? Eu lembrei aqui da brincadeira do copo, por exemplo, né? Enfim, esses fenômenos todos físicos, esses objetos não tivessem se movimentado, e a pessoa ter dito que se movimentou. Aí é efeito da imaginação. Ela delirou ali, né? Mas o que a gente percebe é que esses fenômenos ocorrem sem qualquer tipo de interferência, né, externa. Então, Kardec conclui aí que também se trata de uma explicação incompleta, essa que diz que as manifestações são delírios psicológicos, são efeitos da sugestão ou de histeria coletiva. Tá? Outro sistema que Kardec chama a nossa atenção, ao sistema magnético. Ele afirma nesse capítulo que as manifestações resultariam apenas de fluidos magnéticos ou forças desconhecidas, né? A gente chamaria hoje de forças desconhecidas da mente. Ele não usa o termo mente, né? Aliás, é um termo que vem apenas depois de Kardec, mas seria hoje algo bem semelhante a isso. Então, Kardec novamente, né, reconhece elementos verdadeiros no magnetismo. Ele mesmo estudava o magnetismo, mas afirma que o magnetismo não pensa. Então, os fenômenos inteligentes jamais poderiam ser aí produzidos pelo magnetismo, porque o magnetismo não tem consciência, não pensa, não elabora, não tem nada disso, né? Então, fenômenos inteligentes requerem uma inteligência, e não há inteligência no magnetismo. O magnetismo não é um ser, né, inteligente que possa se comunicar, possa falar, possa escrever, possa ter ideias, possa ter opiniões, né? Então, isso também não explica todo gênero de manifestação mediúnica. Mais adiante, né, Kardec fala do sistema da alma humana, ou da alma do médium. Ele defende, nesse ponto, que as mensagens vêm do inconsciente do médium. Né? Ele fala ali
né? Alguns falam que nesse sistema da alma humana, não é Kardec que fala, mas uns dizem que as mensagens, por exemplo, vêm do inconsciente do médium, da sua própria memória ou da sua subconsciência, tá? E aí Kardec considera esse sistema parcialmente verdadeiro. Por quê? Porque realmente, em alguns momentos, tem o fator anímico, né? Onde o médium, por vezes, dá vazão a esse seu conteúdo inconsciente, a sua memória, e aí ele pode, então, de certa forma, interferir na mensagem como se fosse de um espírito, né? Passando coisas como se fosse de um espírito. Então, Kardec considera esse sistema parcialmente verdadeiro, né? De fato, nós sabemos que algumas mensagens são, sim, fruto do médium, então, por isso que as mensagens têm que ser todas analisadas, né? Porque nós estamos aí passíveis de sofrer determinadas influências, né? E dentro dessas influências, a gente, por médium, né, o extensivo, por vezes acaba passando coisas que são dele e não do espírito. Então, confunde, né, o pensamento com o espírito com o seu próprio pensamento. Então, isso acontece, mas não explica mensagens, por exemplo, em línguas desconhecidas. Por exemplo, né? Quer dizer, o médium não conhece uma determinada língua e ele, então, a comunicação através dele se dá naquela língua que ele desconhece, então se pode dizer que aquilo não tem nada dele, né? Que ninguém fala línguas buscando coisas do subconsciente. Isso jamais ocorreu, tá? Não se tem notícias disso daí em nenhum momento. Então, isso não explica mensagens em línguas desconhecidas, fatos ignorados, né? Coisas que seria absolutamente impossível o médium conhecer, tá? Arthur, mas a gente sabe que hoje em dia tem internet. Pois é, só que a internet não tem tudo. Se for uma coisa que, por exemplo, é sabida e conhecida através das redes sociais, como a gente vê que muitos se utilizam das redes sociais, né? Mas aí é a questão da má-fé, né? Mas aí tem coisas que são só de conhecimento íntimo, muito íntimo, e que às vezes o consulente, por exemplo, numa carta psicografada, um consulente de uma carta consoladora, que está atrás de uma carta consoladora, ele, por vezes, nem se lembra mais o que aconteceu. E tem absoluta convicção de que aquilo não tenha sido repassado para as redes sociais. Então, daí a gente começa a ter a capacidade de reconhecer quando uma mensagem psicografada, né, tem indícios, né, ou apresenta indícios de ser verdadeira, e não algo retirado das redes sociais. Tipo, eventos que, como eu falei, a pessoa nem se lembra mais, né, que foram muito particulares, que não foram passadas para outras pessoas. Enfim, se a gente for ver bem, todos nós passamos por essas situações, porque nós não colocamos tudo nas redes sociais, né? Porque às vezes nós mesmos consideramos irrelevantes, né? Agora, os falsos médiuns de psicografia, vocês podem perceber, eles vão sempre se ater e entre aspas, psicografar informações que se encontram nas redes sociais, né? Festas, eventos importantes, descrições de lugares onde a pessoa esteve, na praia, no campo, dentro de casa, né? Hoje tem o Google Earth, né? Eu acho que até mudou de nome, mas tinha o Google Earth, que você colocava o endereço lá, aparecia a casa da pessoa, né? Então, por exemplo, se um determinado médium, né, sabe o endereço completo da pessoa, opa, ela já consegue, então, saber a cidade onde a pessoa mora, vai a alguns bancos de dados que tem na internet, que vazam informações pessoais das pessoas, está lá o endereço, ele coloca o endereço, por exemplo, nesse Google Street, Google Earth, sabe lá como é que é a fachada da casa da pessoa, aí diz, eu me lembro que a nossa casinha tinha um muro amarelo, com um buraco no meio.
né? Primeiro que o espírito nem ia estar preocupado em gastar o seu tempo em passar esse tipo de informação, né? E tem muito mais a dizer do que estar, né, se lembrando de como era a cor do sofá, que o bolo era azul, do aniversário. Não, esses falsos médiuns fazem justamente para impressionar os seus consulentes. Nossa, porque essas pessoas acham que seria impossível, né, para esses médiuns, que eles acham serem médiuns, conhecer essas informações, enquanto não, a tecnologia já está suficientemente desenvolvida para que a gente possa saber de tudo isso daí, né? Agora, há situações, há fatos que não vão para redes sociais, que são situações bem particulares, bem íntimas, presenciadas por poucas pessoas e que efetivamente não está em nenhum banco de dados, não está em nenhuma rede social, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso daí, né? Então, esse sistema não explica mensagens em línguas desconhecidas, não explica fatos ignorados, às vezes até pela própria pessoa que está se consultando. Por vezes, como acontecia com o Chico Xavier, a pessoa nem sequer sabia daquela informação que estava na carta. Ia pesquisar depois, às vezes com um parente que estava, enfim, já não falava há muito tempo, e confirma, ou algum amigo, e confirmava aquela informação, né? Então, isso realmente atestou, né, a veracidade do trabalho de Chico Xavier no que tange a essas chamadas, hoje chamadas de cartas consoladoras. E, como eu já disse, informações precisas que ultrapassam o conhecimento do sensitivo. Tá? Então, se ele for um bom médium, ele saberá captar aquele pensamento do espírito, né, e reproduzirá aquilo de maneira fidedigna. Há também, pessoal, outro sistema muito interessante, que é o sistema demoníaco, onde os defensores desse sistema afirmam que todas as manifestações provêm de seres malignos, né? Geralmente atribuem a figura mitológica, né? Porque para o espiritismo, né, na verdade, é apenas uma figura mitológica do diabo, do demônio, aquela coisa toda, né? Então, para Kardec, essa é uma visão teológica absolutista, porque se pretende explicar tudo em função de que seria o diabo a produzir isso tudo, né? E aí Kardec, inclusive, demonstra que há uma contradição nisso, porque se todos os espíritos são maus, segundo esse sistema e seus defensores, onde estão os bons da doutrina cristã? Né? Quer dizer, então é como se o mal prevalecesse, os bons, enfim, né? O bem nunca pudesse produzir nada, enquanto que na própria Bíblia, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vê uma série de fenômenos mediúnicos e que eles não atribuem de maneira nenhuma ao diabo, né? Quer dizer, passa a ser do diabo porque aquela fenomenologia está em outra religião, está em outra doutrina, mas é quando é no seio deles, né, do movimento deles, aí sim, aí é santo, ou é a aparição de Virgem Maria, enfim, aí tá tranquilo, né? Mas como é dos outros, vem do diabo. Então, é uma visão parcial, uma visão quase que como de torcida de futebol, né? Na torcida de futebol, a gente vê muito isso, né? Quando o jogador está no time adversário, ele é o pior jogador do mundo, mas basta ele vir para o nosso clube, você começa a adorá-lo. Então, isso ou não é, né? Assim. Então, é uma visão parcial, uma visão apaixonada. Isso nada tem de científico, isso nada tem de racional. E Kardec, né, sempre avaliava as coisas pelo terreno da razão e não da paixão. E aí também nós chegaremos ao sistema espírita ou espiritualista. E é o sistema que Kardec considera o mais completo e lógico, né? O sistema espírita
no sistema espírita, os fenômenos inteligentes exigem agentes inteligentes, como nós falamos, por exemplo, em relação ao magnetismo. Não pode ser um agente da natureza, né, a produzir fenômenos inteligentes, já que, né, a inteligência, tal como a humana, nós não encontramos na natureza. Né? A gente não vê animais irracionais, a gente não vê o vento, a gente não vê o mar produzindo efeitos inteligentes. Né? Os animais irracionais, até certo ponto, têm uma inteligência, mas não ao ponto de produzir essa fenomenologia. Né? Kardec também nos diz que há seres inteligentes invisíveis, distintos dos encarnados. E essa foi uma grande descoberta de Allan Kardec. Claro que em religiões antigas já se acreditava na vida após a morte, já se acreditava, algumas delas, na possibilidade da comunicação dos espíritos, porém Kardec foi o único a sistematizar aquilo, né? a colocar isso numa visão muito mais racional, mais científica e mais lógica, mais sistematizada. Né? O que nós tínhamos eram questões empíricas, né? mais envolvendo a crença. Kardec não, Kardec se afasta da crença para apostar na análise do fato. Então, e esses seres inteligentes invisíveis, que ele chama de espíritos, se comunicam por meio de leis naturais, mas que ainda, né, naquela época, eram desconhecidas pela ciência. Quer dizer, até então, nenhum homem de ciência tinha parado para analisar isso aí, como Kardec fez. Né? Então, Kardec retira isso tudo do sobrenatural para apresentar como natural. Né? Porque se existe, está na natureza. Não pode ser considerado sobrenatural, além das leis naturais. Não. Tudo que acontece, se acontece, é por conta de leis e leis que estão na natureza. Então, o método de Kardec, diante dos sistemas, não descarta de imediato esses sistemas contrários que a gente analisou aqui, e nem aceita a priori a explicação espiritual. Quer dizer, Kardec nunca parte de uma explicação a priori, quer dizer, feita antes. Né? Ele não vem com ideias pré-concebidas, mesmo porque Kardec nem atuava nessa área. Ele não era um homem religioso. Né? Ele era um homem voltado para a educação, para o conhecimento, para o saber, para a transmissão desse conhecimento, enquanto pedagogo, que foi discípulo de Pestalozzi. Né? Então, ao invés de dar uma explicação espiritual chutada, né, ele estabelece um método científico, baseado na observação e não baseado no dogma, mas nos fatos. Ele também estabelece nesse método uma postura de comparação, quer dizer, ele observa os fenômenos semelhantes em vários lugares, né, para ver se aquilo ali se repete. Né? Ele também adota o controle universal, onde ele vê que há mensagens que são coerentes e independentes entre médiuns diferentes. Quer dizer, médiuns diferentes, desconhecidos uns dos outros, né, em lugares completamente distintos, transmitindo a mesma mensagem. Né? Se não quanto à forma, mas quanto ao fundo. Quer dizer, pode estar ali um ensinamento passado com palavras diferentes, mas o conceito está ali. Como, por exemplo, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, né? Enfim, dos princípios espíritas. Então, ele vê essa concordância entre os espíritos, entre espíritos superiores, porque entre os inferiores só há confusão. Né? Por isso que a gente vê, né, espíritos atrasados, por vezes influenciando médiuns que vão dizer uma série de bobagens. Mas por quê? Porque estão sob o império de influências de espíritos ainda atrasados, que têm suas próprias ideias, explicam as coisas à sua própria maneira. Né?
E Kardec adota a crítica. Ele elimina exageros, as contradições e afirmações pessoais dos espíritos. Aquilo que eu acabei de falar, né? Entre os espíritos superiores existe a concordância, porque eles já são detentores do conhecimento da verdade. Já os atrasados têm as suas próprias ideias, né? Fazem afirmações cientificamente errôneas, doutrinariamente errôneas, cheios de problemas com lógica, com racionalidade, cheios de exageros, contradições, né? Os espíritos atrasados são contraditórios entre si, enquanto os superiores são concordantes. Então, esse método, que eu já até de certa forma adiantei, é o que ele chama de controle universal do ensino dos espíritos, que é um ponto central da doutrina espírita. Então, de certa forma, a gente vê que já mais ou menos já partindo um pouco para uma conclusão dessa parte, né? A gente vê que Kardec conclui que nenhum sistema puramente material explica fenômenos inteligentes, né? Quer dizer, leis físicas não explicam fenômenos inteligentes, porque a inteligência dos espíritos, né, não obedecem às leis da matéria, né? Mesmo porque são inteligentes, e a matéria não é inteligente, né? Então, a matéria não sendo inteligente não poderia produzir fenômenos inteligentes. Ele também conclui que nenhum sistema puramente espiritual explica fenômenos mecânicos sem manifestação inteligente, né? Então, não há como isso acontecer. Também chega à conclusão que os sistemas parciais são úteis, né? Esses sistemas que eu acabei de mencionar são úteis como etapas de estudo, mas são falhos para explicar tudo. Então, é bom a gente levar em conta alguns desses sistemas, porque realmente existe a má-fé, existe o embuste, existe algumas coisas que são do inconsciente do médium, beleza, mas são teorias que não explicam tudo. E a explicação espírita, segundo Kardec, se sustenta porque abarca todos os aspectos observados. E a doutrina não se constrói por crença cega, mas por análise contínua dos fatos, né? Então, não é uma coisa, assim, se torna fácil quando você estuda. Agora, quando não se estuda, se está dando brechas a interpretações errôneas, que podem, inclusive, levar ao fanatismo, à idolatria. E isso não tem espaço numa doutrina, né, que é toda baseada na fé racional. Então, a importância, né, desse capítulo para o estudo da mediunidade é muito grande. Assim, incrivelmente, né, é um capítulo, no meu entender, pouco comentado, mas extremamente atual. Por quê? Porque oferece para a gente critérios de investigação para saber se aquele fenômeno é real ou não, né? Oferece também aquilo que eu acabei de falar, vigilância contra o fanatismo. E existe até o fanatismo contrário, né? Assim, aquele sistema do diabólico, né? É um fanatismo, porque você enfia na cabeça, alguns enfiam na cabeça que tudo é produzido pelo demônio, né? Pelo diabo, enfim, né? Satã, uma figura mitológica voltada para o mal qualquer, que você fecha completamente os olhos para uma análise mais fria. E Kardec, nesse capítulo, demonstra sua postura científica e não emocional, parcial, diante do invisível. Então, Kardec está mostrando aí, né, para a gente como vacinar o estudioso contra as ilusões, inclusive ilusões mediúnicas, espirituais ou intelectuais, né? Ele ensina, inclusive, né, abre aspas, que desconfiar é bom,
negar é excesso e crer sem prova é imprudência. Então, a postura inicial de quem realmente quer alcançar a verdade, não quer ser enganado, é a da desconfiança. Sempre ficar com o pezinho atrás, até que realmente todas as provas, né, demonstram que aquele fenômeno está ok, que aquele médium não está mal intencionado. Não é negar, sair negando tudo a prioristicamente, né? E, obviamente, crer sem prova, como foi dito, é imprudência. E aí, qual seria a aplicação prática, né, pessoal? Quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente gosta de fazer essas pontes com a atualidade. A gente não pode encarar a obra espírita como uma coisa teórica, ultrapassada, voltada apenas para as coisas do passado, não, está presente até hoje. Então, a aplicação prática desse capítulo chamado Sistemas é de uma atualidade impressionante, né? Sobretudo em termos de YouTube, né? Enfim, redes sociais, essa coisa toda que está enxameado de espertalhões, infelizmente, é uma realidade, uma constatação, é um fato, né? Por quê? Porque quanto mais grotesco for o que é apresentado, mais curiosidade vai atrair e mais visualizações. Tendo mais visualizações, o espertalhão vai o quê? Faturar mais. Quanto mais ele puder se engrandecer, né, passar uma ideia de missionário, de grande médium, faculdades assim extremadas, melhor, porque as pessoas vão acreditar mais nele, vão tender a acreditar mais nele ou nela, né? Então essa exposição vai acabar se convertendo em lucro, né? São os tempos também dos influencers mediúnicos, né? Pessoas que não entendem absolutamente nada do assunto e passam aí a tirar para tudo quanto é lado com explicações também exóticas sobre tudo, inclusive envolvendo pseudocomunicações de ETs, né? Enfim, uma confusão danada, e que o espírito veio lá de uma outra galáxia distante, enfim, né? Virou um autêntico circo, onde a gente vê um conteúdo ali sem fontes que a gente possa efetivamente respeitar. Quer dizer, não tem trabalho, não há um trabalho por trás, não há uma teoria confirmando aquilo, né? São apenas crenças jogadas ao léu, apenas para, enfim, atrair as pessoas, os incautos, né? Supostos contatos automáticos com espíritos famosos, também está enxameando aí as redes sociais. Fulano de tal que é famoso se comunicou, aí vem lá uma mensagem super genérica, nada a ver, né, dizendo que o camarada que aconteceu isso ou aquilo quando ele voltou ao mundo espiritual, né? Isso aí deva ser rechaçado de imediato. Sensacionalismo mediúnico, né? Tem tudo a ver com o que a gente acabou de dizer, né? A figura do médium passa a ser quase como uma figura incontestável, inquestionável, né? Exaltada como uma espécie de oráculo, né? Que tenha que ser acreditado ali 100% sempre, né? E geralmente o que eles fazem? Geralmente eles abrem organizações não governamentais, algum trabalho assistencial, né, visando aí atender aos mais pobres, para passar uma ideia de piedade, passar uma ideia de que são pessoas caridosas, acima, inclusive, de quaisquer suspeitas. Tá? Não estamos dizendo que são todos que fazem isso, mas essa tem sido uma tática recorrente. O indivíduo vai lá, faz e fala uma série de bobagens, mas tem sempre a caridade que ele faz, né, ou estaria fazendo, geralmente com dinheiro alheio, né, para que aquilo sirva de uma nuvem de fumaça, né, para que ninguém desconfie da moral dele, né? Então, Kardec, nesse caso,
nesses casos aí, recomenda 3 posturas que na medida que eu li, eu verifiquei que Kardec recomenda 3 posturas. A da ponderação, quer dizer, não aceitar nada só porque parece impressionante. Tá? É o que a gente depreende da postura de Kardec. Não aceitar nada só porque parece impressionante. 2, a verificação, confirmar essas mensagens por meios independentes, investigar, ver se aquilo não poderia ser oriundo de uma farsa, né? de um esquema qualquer, ver se as informações não estão nas redes sociais, verificar se aquilo não poderia ser retirado de bancos de dados, né? Enfim, basicamente isso daí, né? E a fé racional, né, que deriva de todas essas posturas, está ligada a todas essas posturas, né? Onde você deva, né? Todos nós devamos encarar as coisas com maior frieza e menos de maneira emocional, né? Então, é muito interessante esse capítulo dos sistemas, nós ficaríamos aqui um bom tempo, né, analisando, mas realmente é muito interessante. Também tem um momento, né, que ele fala de uma espécie de reflexo. Agora eu não estou bem recordado, né, mas isso também me chamou a atenção, como que ele algumas explicações também, né, geralmente falam que é uma coisa relacionada ao físico, né? A pessoa está produzindo aquilo porque um problema psiquiátrico, né? Um reflexo de problemas psiquiátricos. A loucura leva, né, a produção desses fenômenos, né? Quer dizer, um pouco também relacionado ao que eles chamam de sistema do reflexo do pensamento, né? Quer dizer, e se o indivíduo está perturbado, ele também estaria mais propenso, né, a produzir esses fenômenos, né? Então, é muitíssimo interessante. Há também o sistema panteísta, né? Ele chega a citar o sistema panteísta, onde essa ideia do panteísmo vê Deus como uma alma universal e os espíritos como fragmentos sem individualidade. Então, Kardec rejeita esse sistema panteísta, né? Porque se o espírito perde a identidade, ele não pode se comunicar, né? Porque a comunicação, ela pressupõe personalidade, memória e vontade. Também fala do sistema da metempsicose, algo completamente errôneo, segundo o Espiritismo, né? Que é uma ideia antiga, inclusive, onde almas humanas reencarnam em animais. E aí Kardec fala, não é bem assim. Kardec considera isso contrário ao progresso moral e intelecto do espírito, quer dizer, e ao princípio também da não retrogradação. Uma vez alcançado um determinado patamar evolutivo, a alma jamais retroage, ela jamais retrocede, né? Então, essas são as conclusões, né, que a gente chega ao estudar esse interessantíssimo capítulo, né, que visa justamente esse estudo purificar o raciocínio, né, do estudante do Espiritismo, mostrando como teorias incompletas podem nascer e morrer na medida que são analisadas, né? Estabelece também um método científico da mediunidade, que eu falei para vocês, mostra que o Espiritismo se ergue não por uma crença, mas refutando vários falsos modelos que tentam explicar as coisas ao seu modo, né? Então, realmente, muitíssimo interessante e uma esplêndida escolha aí do Samuel para que nós pudéssemos falar um pouco sobre ele, claro, de uma maneira bem mais resumida, mas para que justamente a nossa audiência aqui possa se interessar e estudar esse capítulo, assim como todo o Livro dos Médiuns. Então, conforme prometido, né, combinamos aí com Samuel de falarmos
Por 45 minutos, estamos, então, devolvendo a palavra para ele. Tem uma pergunta. Esses médios que pegam, Arthur, que fazem um questionário, sem citar nomes aqui, que precisam saber tipo de morte, que pede por antecedência. Nós estamos assim, a pessoa que está nos ouvindo aqui, que está ouvindo aqui esse conteúdo, estamos favorecendo a fraude? Precisa de tudo isso para que a carta aconteça? Porque é um assunto que está interligado, tem como não escapar. Perfeita pergunta, é muito, muito pertinente, né? Nos dias atuais tem acontecido essa verdadeira epidemia, né, de médiuns psicógrafos, e que passaram, inclusive, a se reproduzirem, aumentar de tamanho depois do advento das redes sociais e da internet. Né? Isso não é uma coincidência, pessoal. Essas pessoas mal intencionadas viram aí a possibilidade de produzirem falsas cartas psicografadas, tidas como consoladoras, né? Sabendo que poderiam ter acesso a uma série de informações dos consulentes. E para obterem essas informações, o que geralmente acontece? Uma inscrição anterior. Geralmente se pedindo, né? Não geralmente, mas 99% das vezes, pedindo o nome completo das pessoas. Lá no canal a gente mostrou até o Guga Figueiredo, né? Que é um youtuber, nem é espírita, em que ele fez esse teste. Ele pediu na hora que a pessoa desse o nome completo, e na hora ali, na live, né, acessando um programinha lá, né, com dados pessoais vazados na internet, ele sabia praticamente, tinha acesso a várias informações importantes da pessoa, onde trabalhou, onde deixou de trabalhar, o que fazia, nome de pai, de mãe, onde que morou, escolas que morou, nome de parentes, né? Enfim, então é por isso que há essa verdadeira coqueluche de médiuns psicógrafos depois do advento da internet, né? Então, realmente, não é necessário. Um médium autêntico jamais pede com antecedência qualquer tipo de dado. No máximo, quando a pessoa estiver ali na hora, quando o médium já sentado à mesa, sem qualquer tipo de entrevista anterior ou contato anterior, ele pode perguntar assim: qual é o seu nome? Qual é o nome desencarnado? Ali na hora, frente a frente. Qual o seu nome? Qual o nome desencarnado? Né? Porque daí, né, já se estabelece, segundo eles, alguma espécie de sintonia, e aí sim, a partir daí, se ele for um médium autêntico, e se realmente o espírito tiver em condições de se comunicar, sairá de lá uma comunicação. Aliás, se o espírito não tiver condições de se comunicar, ele não irá se comunicar. Então, nenhum médium pode assegurar que a pessoa indo a determinado local vá receber uma mensagem. E isso o Espiritismo nos ensina, que nós ficamos na dependência dos espíritos. Se eles não quiserem se comunicar, eles não irão se comunicar. Então, aí cabe o médium dizer, olha, ser bem honesto e dizer lá para a pessoa, ou para as pessoas, olha, hoje não está saindo nada, ou enfim, dá a entender que vai sair só para determinadas pessoas, né? Porque as condições se produziram para tal com aqueles espíritos, e aí só nos cabe aí respeitar, porque aí sim será um trabalho honesto. É preferível não receber nada do que ser enganado. Isso que as pessoas têm que colocar na cabeça. E estudando o Espiritismo, elas estarão premunidas, né, do que pode e o que não pode acontecer, inclusive se premunindo contra a ação de falsos médiuns. Só fazendo uma defesa dos bons médiuns, os médiuns mecânicos que eu entrevistei, que é o Zé Araújo, ele não... Você só bota lá o papel perto dele, você não precisa conversar com ele, porque as pessoas também têm essa confusão. O médium mecânico, que tem a definição mediúnica, como o meu amigo Orlando gosta de chamar, que tem a definição para a carta, ele simplesmente senta, como o Divaldo, o Chico sentavam, às vezes eles pediam, mas nem sempre eles pediam, eles sentavam ali e faziam. Para não achar que, o Newton, por exemplo, ele só pega o nome, tá? E aí ele descreve para você até o seu parente.
Hoje não mais, hoje ele só senta, pega, porque ele precisa fazer a psicometria do papel e pronto. Aí vai, já entrega os papéis para ele na hora da sessão e vai psicografando. É só para deixar isso registrado para que as pessoas entendam. O Orlando trabalha de forma magnífica, de uma boa qualidade. Tanto eu também vi o trabalho do Alaô, são médios Sim. realmente, e do Newton Sutti, são médios realmente muito idôneos, que a gente indica aqui. A outra pergunta agora. E Sim. aquele médium que se acha que é médium, que se ilude, que é espírita exaltado, que acha que pode produzir carta e que vem as cartas muito genéricas. Por que isso acontece? Isso é uma deficiência de base, é uma deficiência também do grupo mediúnico que ele veio, ou essa pressa que ele tem que ter o holofote de ser médium de carta? Tem muita gente que, claro, né, a gente não é possível uma generalização, apenas dizer que eu acredito ser possível, né, pessoas que acham que essa é uma tarefa muito bonita, né, admiram isso daí e acham que produzindo, às vezes, uma coisa que ele nem tem certeza se é verdadeira, estaria consolando. Então, é como se os fins, né, justificassem os meios. Bem, como a gente andou vendo declarações nesse sentido, né? A pessoa chegando e dizendo, não, o importante é a pessoa sair consolada, mesmo, né, que a carta seja falsa, isto é, não tenha havido ali nenhuma espécie de comunicação. Isso fere diretamente a ética, inclusive a própria, obviamente, a ética espírita. Jamais a mentira ou a enganação poderá servir como pretexto para o bem. O bem é o bem. O bem não se mistura com a mentira, não se mistura com o embuste, em absoluto. Então, todo aquele que acha essa tarefa bonita de consolação, mas que não é médium, procure ajudar de outra maneira, mas não se fazendo passar por médium. E o espírito exaltado que aceita tudo. É, O espírito fala. sim. Como é que a gente se previne contra essa postura? O espírito exaltado, né? Isso é muito bem desenvolvido por Kardec, é aquele que, enfim, acredita em tudo, ele se deixa exaltar, né? Animar de maneira exagerada perante tudo que venha dos espíritos ou que ele supõe que vem dos espíritos, né? Então ele de tal forma se anima, se entusiasma com aquilo que ele acaba, inclusive, sendo prejudicial. Ele tudo acha que tem uma questão espiritual, que tudo que ocorre é um espírito interferindo, é uma mensagem subliminar que um espírito deixou para ele, enfim. Então ele se empolga de tal forma, né, que acaba se deixando aí entusiasmar de maneira muito exagerada, né? O que não deixa de ser uma espécie de fanatismo. Mas só o estudo, né, sistemático, contínuo, vai fazer com que a pessoa tenha condições de deixar de ser um espírito exaltado. E Kardec sempre alerta, né, que o espírito exaltado ele acaba servindo muito mais contra a causa espírita do que a favor. Então, não interessa para o movimento espírita a existência de espíritas exaltados. Os falsos médios podem obter uma humanidade consciente? Ele está perguntando aí. É o caso dizendo, ele está afirmando, falsos médios dizem que tem uma mediunidade consciente, né? O que deu para entender aí do comentário dele é que, assim, é o que deu para entender. A gente anda vendo aí alguns casos onde a pessoa, o suposto médium ou suposta médium se diz 24 horas em contato com os espíritos, tá? E eu cheguei a falar no meu canal, em toda a literatura que eu pude pesquisar até hoje, nunca vi um caso assim, nem do Chico Xavier ou qualquer outro médium conhecido ou desconhecido, tá? Inclusive, Kardec se coloca muito incrédulo em relação a isso, porque isso retiraria do indivíduo a responsabilidade, quer dizer, estaria sempre acompanhado dos espíritos, dizendo o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, né? Apontando quando tem a casca de banana para ele não cair, dizendo o que é certo ou errado. Não. Né? Se nós queremos progredir, teremos que fazer com base na nossa própria vontade, na nossa própria experiência, na nossa vontade de acertar, enfim, e não
porque há supostamente espíritos a todo momento nos instruindo sobre isso e aquilo. Há casos que a gente até soube, né, de uma determinada pessoa que disse que até a cor do uniforme da casa foi o mentor que escolheu, né? Sem contar outros casos assim igualmente absurdos, né? Então, espíritos verdadeiramente superiores jamais se enfronham, ficam interferindo na vida nem do médium nem da instituição. No máximo, eles aconselham aqui ou ali, né, de maneira muito sutil e nunca apontando, né, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Porque isso é um trabalho que cabe a nós. Se nós acertarmos, mérito nosso. Se nós errarmos, a responsabilidade é nossa. Os espíritos não vêm para nos livrar do erro. O erro até mesmo faz parte, né? É errando que se aprende, não é mesmo? Então, a gente vai continuar errando. Claro que os espíritos não querem que a gente erre, mas eles sabem que é da nossa atual condição. Então, quando necessário, eles vão deixar a gente errar sim, porque isso faz parte do nosso aprendizado. Fernando, a psicografia para todos, porque se a psicografia é para todos, por que as pessoas acham que vão receber uma mensagem? A Fernanda está perguntando isso. Realmente, né? As pessoas não podem ter essa postura, se é que eu entendi também, né? De achar que necessariamente vão receber uma mensagem. Essa ideia realmente é completamente até mesmo utópica, né? Porque há uma série de fatores envolvidos, né? Como eu falei, da vontade do espírito, às vezes não está, ele ainda está num estágio tal de perturbação que ele não está em condições de mandar nem recado algum, né? A gente sabe, e essa questão da perturbação é muito variável. Há espíritos que quase que imediatamente saem dessa perturbação e outros que levam aí, às vezes até séculos, né? Para saírem desse estágio, né, chamado de perturbação pós-morte. Né? Sem contar que, às vezes, não é interessante para aquele momento. A gente chegou até a comentar uma certa vez que há pessoas que, caso efetivamente recebesse uma mensagem, para elas seria até pior. Em algumas reagem de tal forma que elas começam a pensar assim, né? Elas veem, né, na cabeça delas, aquilo é uma confirmação, né? Passa a ser uma confirmação da vida após a morte, mas às vezes elas têm um desequilíbrio tão grande ainda, uma confusão de ideias tão grande, que ela passa a desejar morrer para estar junto do desencarnado. Então, às vezes, o próprio desencarnado percebe aquilo, ele próprio ou espíritos mais elevados percebem essa tendência da pessoa e se calam, porque naquele caso ali, uma mensagem poderia até desestruturar a pessoa de tal maneira que ela poderia até recorrer a tirar a própria vida, na falsa crença de que aquilo apressaria um possível reencontro no mundo espiritual. Então, há casos e casos, então, como há casos e casos, ninguém pode ter a certeza absoluta de que todos ali que vão a uma reunião dessa receberão alguma mensagem. Só para fazer uma ressalva, o Milton recebeu do Dr. Bezerra de Menezes o seguinte recado. Eu não vou blindar o nome porque eu estou lembrando, assim, não vou dizer, tá? O fulano, José, o nome fictício, José, se encontra-se, ele morreu com infarto miocárdio. Olha o detalhe da carta, viu? Lá no JF, que é um hospital muito conhecido daqui, eu estou mudando tudo, gente, só para não identificar, né? Porque você sabe que hoje em dia as pessoas são muito fuxiqueiras e procuram. Aí o que é que acontece? E a sua Maria José Pereira está aqui, que recebeu ele está em sonoterapia. Brevemente será escrever. Isso é um recado, não aqueles recados. Eu estou com saudade, eu estou aproveitando, estou com saudade, eu estou numa colônia, mas não sei para onde. Mas não há detalhamento. A letra é super compreensível. A letra dessas cartas genéticas parece que um exame cardíaco. Não é isso? Não sei se você já percebeu isso. Eu, pelo menos, vi aí, era assim, a carta sempre é igual, só montando textos. É isso, Arthur, para a gente encerrar? Exatamente. É bom a gente falar da existência desses médiuns que se mostram sérios, né, com um trabalho transparente,
né? A gente vê que não querem aí apenas se utilizar da mediunidade para exaltarem as suas personalidades, né? São discretos, né? Os bons médios são geralmente muito discretos, né? Não se apresentam como salvadores da pátria, como iluminados, como última palavra em termos de espiritismo. Em absoluto, o bom médium é sempre humilde, modesto. Não aquela falsa humildade que alguns apresentam por aí, mas são verdadeiramente modestos, né, sabendo que são meros trabalhadores, são intermediários dos espíritos, né, e o fazem sem segundos interesses. Né? Isso é o mais importante. A caridade verdadeira é feita de maneira desinteressada. Esta é a verdadeira ética propugnada pela doutrina espírita. Fantástico. Eu sei que vocês queriam mais, mas eu quero agradecer ao Arthur. Domingo que vem, nós vamos estar com o nosso querido Rui Diamantino. Um tema muito Opa! interessante. Mecanismo da obsessão simples, que não é tão simples. O que eu chamei o Rui? O Rui é psicanalista e ele vai juntar a experiência dele mediúnica com a questão também desse tema. Vai valer a pena, tá certo? E nós vamos encerrar com o Zé Araújo sobre mecanismo da psicometria. Pronto. São as palestras de dezembro. Eu vou chamar no próximo, quero agradecer. Você pode colocar no seu canal e deve, tá certo? Eu vou lhe mandar o cartaz, para não dar aquele cartaz xoxinho, mas mandar um cartaz maior. Vou mandar agora para ti. Gente, muito obrigado. Deem like e façam seus comentários aí para que esse conteúdo seja relevante para o YouTube, tá bom, gente? Muito obrigado. Que Deus te abençoe todos vocês aqui da live. Pronto.